Olá, tenha um excelente e abençoado dia. Vamos para mais uma devocional desta manhã, uma meditação breve, para deixar o seu dia debaixo da bênção e da proteção do nosso Pai. Ontem iniciei um tema sério, importante, em que todos nós, em dado momento da nossa vida, corremos o risco de entrar debaixo deste perigo, entrar debaixo deste engano, que é o da rebelião. E eu quero falar hoje sobre o perigo da rebelião, parte 2. O que é rebelar-se? Rebelar-se nada mais é do que você expressar com atitudes ou palavras desacordo em relação a algo ou a alguém. Rebelar-se é você se opor, é revoltar, é insurgir-se, você desobedecer. Então, todas as vezes que você se insurge contra uma autoridade que Deus instituiu, porque todas as autoridades, nós lemos ontem Romanos 13, que eu deixei de lição de casa para você ler, Romanos 13, Levítico e Números 12, Romanos 13, toda autoridade, diz a Bíblia, foi instituída por Deus, e quem se rebela contra a autoridade se rebela contra o próprio Deus. Vamos chamar a sua atenção que os dois irmãos de Moisés, aliás, um detalhe que eu não comentei com você ontem, eles eram irmãos mais velhos, Moisés era o mais novo, Moisés era o caçula. Então, imagina, o caçula liderando aquele povo e eles achando que eles estavam fazendo errado, né? E ciúmes e tudo mais, então levou-os a falarem mal contra Moisés, E certamente esse pecado foi grave, porque certamente se eles estavam falando entre si, e o episódio, que a Bíblia mostra uma coisa pontual, mas aquele já devia estar vindo, né? Ele já devia ter contaminado o povo já falando, cochichando, mandando WhatsApp, né? Essa loucura toda. Chamando de canto para falar, não concordo com isso, o que você acha daquilo? Então precisamos tomar muito cuidado com isso, Eu vou dar mais um pouquinho de detalhes para você aqui, ó. Eu vi um comentário na Bíblia do Discipulado, que eu queria fazer a leitura dele, que eu acho que vai enriquecer nossa meditação. De todos os ataques contra um líder, possivelmente o mais difícil é o interno, da própria equipe. Todos os ataques contra um líder, o mais difícil de lidar é da própria equipe, é o interno, não é o externo, não é dos inimigos externos, é da equipe. A ordem dos nomes, como também o castigo, sugere que Miriam liderava a dupla na crítica, porque ela sofreu um agravo maior. Parece que não aprenderam muito com os problemas e queixas ocorridos no capítulo anterior, o capítulo 11, onde eles começaram a se queixar, reclamar, esse Moisés só nos dá maná, né, queria carne, aquela loucura toda. E nessa reclamação morreram pessoas ali. A rebelião sempre produz morte, fica ligado, hein? Eis algumas lições retiradas da vida deles. Primeiro, a ordem de nascimento não define o sucesso. Segundo, Deus escolhe seus líderes pelos seus critérios e não pelos nossos. Bíblia do Discipulado, tá? Você pode ter achado que Deus escolheu o líder errado, mas o critério dele é outro, não é o seu. Não é se ele é mais velho, se ele é mais novo, se ele tem mais entendimento, se ele tem mais cultura, se ele tem mais conhecimento. Não é este. O critério de Deus para escolher seus líderes é outro. Se ele fala errado, não adianta. Tem cara que fala certinho, mas não tem liderança, não tem projeção, não vai ter pulso. Deus não escolhe assim. O critério de Deus é outro. Atenção, para você não cair em armadilha aí. Os motivos por trás da crítica têm de ser resolvidos, não apenas a crítica em si. Deus dá dons especiais a todos nós e espera que usemos. Quinta coisa aqui, ter ciúmes de outros pode facilmente impedir que enxerguemos os nossos dons especiais. A tentação de querer ser o primeiro vem sempre acompanhada de um espírito crítico. Quando você começa a criticar o seu líder,
é fatal. Você está se julgando mais preparado que ele. Vou repetir. Todas as vezes que você começa a criticar um líder, quer numa equipe de trabalho, quer numa igreja, numa célula, num ministério, qualquer coisa, você começa a criticar porque você está dizendo assim: eu faria melhor que ele. Será que faria mesmo? A tentação de querer ser o primeiro vem sempre acompanhada do espírito crítico. Toda vez que nos deixamos intoxicar por compulsões carnais, ficamos à mercê do julgamento divino. Então veja, eles começaram a criticar Moisés. Por quê? E esse ponto é importante. Porque ele havia errado. Ele havia se casado com uma mulher que não era do povo de Israel. Ele casou com uma mulher etíope. Veja, o ato de incoerência de Moisés, ele cometeu um erro aqui. O ato de incoerência de Moisés deu a Miriam e Arão a ideia de que, porque ele errou, porque ele estava errado, eles poderiam criticá-lo, poderiam se rebelar, poderiam se julgar a eles. Então eu aprendi há muitos anos atrás, quando eu ajudei ainda a escrever um material aqui na nossa comunidade, falando sobre o princípio de autoridade, aprendi com o Watchman Nee lá atrás, muitos anos atrás, que um dos grandes perigos de nós incidirmos no pecado da rebelião é quando o nosso líder erra, é quando o seu pai erra, é quando o seu professor erra, é quando o seu chefe erra, quando o seu patrão erra, quando o líder da sua célula erra, quando o seu pastor erra, quando o líder do ministério que você está envolvido erra. Cuidado quando o seu líder errar, porque neste momento o diabo, o Satanás, que quer ver a destruição de todos, ele vai incitar o seu coração dizendo: olha, tá vendo? Fez errado, tá vendo? Foi incoerente. E aí você se julga no direito de criticar o seu líder. Foi o que aconteceu aqui. Foi o que aconteceu aqui. Foi o que aconteceu com o filho de Noé, que foi amaldiçoado. Noé tinha 3 filhos: Sem, Cã e Jafé. Um dia Noé cometeu um pecado, um erro, de cometer um excesso quando estava tomando um vinho. Ele ficou embriagado, ele não sei por que cargas d'água, ele acabou ficando nu. Ele devia tomar um porre mesmo para valer. E neste momento os filhos ficaram sabendo. Quem ficou sabendo primeiro foi Cã. Cã foi lá, chamou os outros dois, talvez num aspecto de zombaria. Vai ver a situação do pai aqui, olha só que absurdo, e zombando. Quando os irmãos chegaram e viram a cena de longe, eles entraram de costas, andando de costas, para não ver a nudez do pai, e o cobriram a nudez dele. Quando o pai voltou à sanidade, ele ficou sabendo do episódio. O que ele fez? Ele preservou os 2 que agiram certo, Sem e Jafé, e amaldiçoou Cã. Eu vou achar para você aqui, ó, onde está esse texto, para você depois poder levantar e ler com carinho isto. Então, tome muito cuidado quando o seu líder errar. Tome muito cuidado. Está lá em Gênesis capítulo 9, do versículo 20 em diante. Quando Noé volta da bebedeira, fica lúcido, Noé despertou do seu vinho, soube que o filho mais moço havia feito. Então disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos para os teus irmãos. E continuou: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo, que Deus engrandeça Jafé, que ele habite nas tendas de Sem.
Canaã seja seu servo. Noé, depois do dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos depois morreu. Então, se você for olhar depois a genealogia de Cã, você vai ver que ele foi amaldiçoado, não teve como mais reaver aquilo. Ele foi amaldiçoado. Então, o alerta que fica para todos nós: toda rebelião gera maldição. Fique atento. Cuidado quando o seu líder estiver errando. Mas o que eu faço? O que eu faço? Ele está errando. Você ora por ele, você alerta ele, você vai lá e serve ele, você procura saber os motivos, você tem a misericórdia dele, mas o fato do seu líder errar, do seu presidente errar, do seu prefeito errar, do seu diretor da sua empresa errar, não te dá o direito de se rebelar, de falar mal contra uma autoridade. Você pode procurar, esse assunto incomoda, eu sei que incomoda, incomodou a mim, na minha imaturidade lá atrás, mas hoje eu vejo as coisas de um outro prisma. E com o passar do tempo, que você vai amadurecendo, você vai se tornando líder também, você vai enxergando as coisas de uma outra dimensão. Preste atenção nisso. O pecado da rebelião mata. Pai, usa de misericórdia conosco, e se houver alguém entre nós, esses que estão ouvindo, Senhor, vivendo um momento de rebelião, de dureza de coração, de espírito crítico, de se julgar superior a outro, que o Teu Espírito Santo nos leve ao arrependimento para que não aconteça conosco o que aconteceu com Cã e com Miriam. Usa de misericórdia conosco, usa de misericórdia com nossos líderes, em nome de Jesus. Eu sou Osmar Misael Dias, seu podcast Bênção da Manhã, sou pastor aqui na Comunidade da Graça Zona Sul, em São Paulo. Faça um excelente e abençoado dia e lembre-se, abençoe as autoridades que Deus colocou sobre você.